Atice vai guardar as roupas que passou de Sirim e diz que a marca daquela roupa é muito cara. Ela questiona como a filha conseguiu comprar. Sirim diz que só comprou. Atice diz que também tem o dinheiro que o pai dela encontrou. Sirim diz: "E daí? O que você está insinuando? Que eu estou fazendo alguma coisa errada?" Atice diz que sabe que ela não fez nada de errado e só está perguntando de onde ela tirou tanto dinheiro. Sirim diz que foi seu namorado que deu. Atice diz que ela disse que terminou com o Levente. Sirim diz que é o SWAT e Atice exige saber por que ele dá dinheiro para ela. Sirim manda a mãe parar e Atice descobre que ela passou os dias na casa de SWAT. Ela quer conhecer esse homem e quer saber de onde ele saiu. Sirim diz que não irão para lugar nenhum e enfrenta a mãe. Atice se revolta pela rebeldia de Sirim, pega uma tesoura e corta as roupas que SWAT comprou para ela. Ela diz que não criou a filha para fazer aquele tipo de coisa. Quando Atice sai, Sirim dá risada. Ela liga para SWAT e pergunta como ele está. SWAT diz que está bem e Sirim diz que só ligou para ouvir a voz dele. Ela pede que ele mande sua roupa para sua casa e SWAT fará isso. Enver percebe Atice nervosa e a questiona. Atice diz que está normal, mas Enver acredita que Sirim tenha feito algo. Atice diz que ela não fez nada e manda o marido sair da cozinha, pois está ocupada. Enver sai dizendo para ela continuar assim, protegendo a filha para ver no que vai dar. Seida e Bahar jogam cartas e ela está muito bem. Seida pergunta a Bahar quando ela vai se casar. Bahar diz que não sabe e que ainda não falaram disso. Seida pergunta da aliança dela. Bahar diz: "Na verdade, eu acho que antes de fazer algo, eu preciso conversar com as crianças, entendeu?" Atice vai atender a porta de casa e um homem diz que veio deixar aquelas roupas para a dona Sirim e que o seu SWAT mandou. Atice percebe as roupas e percebe que o homem saiu em um carro caro. Ela pega as roupas, atravessa a rua e as coloca em uma lixeira. Atice volta para casa e Enver pergunta quem era. Atice inventa que era a dona Safi e depois foi colocar o lixo lá fora. Munir diz a SWAT que o homem que mandou seguir a Yezin acabou de ver ela entrando na casa do Nezir. Ele diz que suspeita que eles estão se aproximando demais deles. Um dos funcionários de Nezir diz a Razin que encontraram 4 casas perto do lago. Razin manda eles olharem uma a uma. Ele avisa Nezir que a Yezin acabou de chegar. Razin avisa que encontraram algumas casas do lago e que irão ver. Yezin observa o jardim da casa de Nezir e pergunta a Razin se ele lembra de como era o jardim antes, quando a vida era bem diferente naquela casa. Razin diz que lembra e Yezin diz que ali tinha bastante festa, alegria e felicidade. Ela diz que naquele tempo pensava que aquilo era eterno. Razin diz que qualquer pessoa que ouvisse ela falando assim pensaria que ela tem coração. Sarp diz a Peril que precisa ver ela. Peril pergunta quem. Sarp diz: a Bahar. Peril diz que ele tinha dito, mas Sarp diz que só precisa ver se ela está bem, e já é suficiente para ele. Razin vai para casa e a empregada avisa que o irmão dele está ali. Razin se surpreende. Munir e Razin são irmãos. Munir diz a Razin que a mãe deles está muito doente e que ligaram para dizer que deveriam começar a rezar por ela. Ele diz que estava pensando e que talvez poderiam ir para a cidade deles e que a mãe precisa vê-los para poder morrer em paz. Munir diz que eles não conhecem os filhos um do outro, que não frequentam os mesmos lugares, mas a mãe deles está morrendo. E Elis percebe Nissan triste, pergunta o que houve. Ela pergunta se é por causa do pai dela. E Elis diz que às vezes as pessoas fazem promessas que acham que irão cumprir. Às vezes até se esforçam, mas não conseguem. Ela diz que ele teria ido se pudesse. Nissan diz que sabe disso, mas é porque ele tem outros filhos. Talvez seja por isso. Razin e Munir estão na estrada e Munir pergunta como vão as coisas. Peril vê Sarp saindo de casa e pergunta para onde ele vai. Sarp diz que ela sabe para onde ele vai e sai. Munir pergunta a Razin como está o Sr. Nezir. Razin diz: não interessa. Como estaria? Deitado feito morto. Sarp chega ao hospital, disposto a ver Bahar. Seida diz a Bahar que agora ela precisa descansar. Ela pede que a amiga feche os olhos, que já já ela volta e só vai pegar um café. Seida sai e Bahar começa a dormir.
Sarp vê Seida saindo e vira o rosto para que ela não o veja. Ela pega o café e Sarp a segue. Munir diz a Razin o que ele irá fazer se o Sr. Nezir morrer e se ele já está procurando outro emprego. Razin diz que quando ele morrer, ele vê isso. Seida se dá conta que Sarp está a seguindo e o questiona. Sarp diz que precisa ver a Bahar e que vai ser bem rápido. Seida não quer permitir, mas Sarp jura que só vai olhar ela pela porta, só um pouquinho. Seida fica comovida e acaba aceitando que ele veja ela. Seida confere e vê que Bahar está dormindo profundamente. Ela permite que Sarp a veja de longe. Sarp vê a esposa e a admira, emocionado. Ele sorri e chora de emoção. Logo, Sarp sai e Seida fica com pena dele. Sirin pergunta aos pais se eles sabem quando a irmã vai sair do hospital. Atice diz que é em 3 dias. Enver diz que é em 2 dias e que hoje já passou. Sirin diz: "Tá vendo, mãe? Ninguém sabe melhor disso que o meu pai. Ele tá contando até os segundos. É claro, é só porque é a Bahar." Atice pergunta qual é o problema. Seida liga para Atice e conta que o Sarp foi ao hospital. Atice pergunta que horas que ele foi. Enver pergunta o que aconteceu. Atice diz que o Sarp foi ao hospital. Sirin ouve. Seida conta a Atice que o Sarp só viu a Bahar da porta. Sirin vai para o quarto e quase surta de ódio por Sarp ter visto a irmã. Ela diz assim: "Ah, então você tá tentando me enganar, não é? Você acha que pode me fazer de idiota? Você vai me pagar, você vai ver." Sirin envia uma mensagem para Sarp dizendo que se ele voltar a visitar a Bahar, irá mostrar as fotos deles. E o manda as fotos para que relembre. Sarp esqueceu o celular em casa e Piril ouve a notificação de mensagem. Piril checa o celular do marido, vê as ameaças de Sirin e as fotos íntimas dela com ele. Ela fica chocada e agora sim ela sabe quem é sua verdadeira inimiga. Razin diz a Munir que vai parar no posto de gasolina e precisa ir ao banheiro. Quando Razin vai ao banheiro, Munir mexe nas coisas no carro para tentar descobrir algo. Já no banheiro, Razin liga para um de seus comparsas e pergunta se há novidades. O comparsa diz que só falta uma casa para ver, mas que nenhuma das outras 3 são do Sarp Sesmele. Munir encontra nas coisas de Razin as fotos das casas de lago e percebe que estão tentando encontrar Sarp e Piril. Razin vai chegando, mas Munir foge com o carro dele, deixando o irmão no meio da estrada em um posto de gasolina. Munir telefona para a SWAT e diz que já encontraram a casa, ou já estão encontrando, e já avisou os homens deles. SWAT diz que é uma maldição e manda ele ir voando para lá. Razin está voltando para a cidade através da carga de um caminhão. O comparsa liga para Razin e diz que parece que encontraram a casa e que eles vivem lá. Razin dá ordens para que eles assassinem todos que estiverem dentro da casa. Os homens de Nezir chegam à casa de Sarp, no lago, e matam todos os seguranças. Enquanto isso, Sarp está voltando para casa, mas os homens de Nezir já fizeram seu trabalho. Sarp desce do carro e vê seus seguranças mortos. Ele fica desesperado pensando em Piril e entra em casa gritando por ela e pelos filhos Ali e Omer. Ninguém o responde e Sarp entra em desespero. Sarp grita dizendo: "Me respondam, por favor. Eu não aguentaria passar por isso de novo. Eu não vou aguentar tanta dor." Enquanto isso, veremos Piril chegando ao hospital acompanhada pelos filhos. Obrigado por assistir mais um resumo da novela Força de Mulher. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações, ative as opções todas e deixe o seu like. Obrigado!